E foi dada a largada, família Ruminar. Quarta-feira, oficialmente, inauguramos, abrimos as porteiras do nosso canal para vocês. E hoje já trouxe o primeiro vídeo de conteúdo, né? Vamos lá, toda sexta-feira teremos conteúdo. Para isso, já se inscrevam no canal, não percam. Toda sexta-feira teremos um conteúdo ou linkado ao assunto do vídeo anterior ou um assunto novo. Dentro desses vídeos, trarei para vocês toda a experiência da Ruminar Pack. Então, não é vídeos massacrantes sobre o como fazer isso, como fazer aquilo, não. São vídeos sobre a realidade mesmo do produtor. Qual é a realidade dos produtores, clientes da Ruminar? O que aconteceu com esses clientes e como a Ruminar conseguiu transformar a vida desses produtores, certo? Então, é realmente sobre coisas da prática, do campo, diretamente para vocês. Da nossa porteira para a porteira de vocês, né? Então, bora que para dentro da nossa porteira, a gente tem muito conteúdo, tem muita coisa boa para trazer para vocês. E para hoje, eu achei bacana trazer para vocês dois cenários. Vamos lá. Raciocinem comigo esse cenário. Primeiro cenário: uma propriedade degradada, com cercas arrebentadas, curral caindo aos pedaços, animais sem rentabilidade, sem ganho de peso, sem taxa de gestação, sem previsibilidade de parto, sem previsibilidade financeira como um todo, tá? Segunda propriedade. Propriedade extremamente estruturada, linda, de encher os olhos. Pastagem tá bufando, perdendo pasto. Toda a estrutura de tecnologia está em ordem. Funcionário está tendo mão de obra o dia inteiro. Produtor também. Então, esses dois cenários opostos. Para você, amigo pecuarista, o que para você esses dois cenários em comum têm de similaridade? Talvez você pense que a propriedade mais bonita, ela não tenha similaridade nenhuma com a primeira opção, com o primeiro cenário, mas ela tem, tá? Dentro dos clientes, do fluxo de clientes da Ruminar, nós temos poucos clientes que sobrevivem 100% da pecuária, certo? A grande maioria são produtores de cana, milho, amendoim, enfim, são agricultores e que a parte destinada para a pecuária é uma pequena porção na propriedade, mas que tem estrutura extremamente bonita e assim por diante. Ambos os cenários são produtores que não sobrevivem da pecuária, tá? Lembrando que esses cenários estão sendo baseados no fluxo de clientes da Ruminar. Ambos não sobrevivem da pecuária, até porque os clientes da Ruminar que sobrevivem da pecuária estão com tudo extremamente redondinho. Contas todas certas, boletos pagos, a pecuária está fluindo, está trazendo rentabilidade e eles estão tendo giro, ok? Esses dois cenários que eu estou trazendo para vocês de similaridade, eles são de produtores que sobrevivem por outros meios e não pela pecuária. Show? Ok? Então vamos lá, continuando nossa linha de raciocínio. Esses dois cenários, eles têm similaridades entre eles, tá? O primeiro ponto são que os produtores têm condições financeiras. Então, eles têm como estar investindo na propriedade, ok? Segundo ponto, elas não têm rentabilidade. Por incrível que pareça, o segundo cenário também não tem rentabilidade, não tem resposta. E vocês vão entender o porquê. E o terceiro ponto é a causa do furo da propriedade. O furo da propriedade é a baixa rentabilidade, certo? Ok? Até aí tudo bem. Agora, a causa do furo é o mais importante. Todas as vezes que a gente entra numa propriedade, principalmente quando eu vou em uma propriedade,
estou ali, estou vendo a propriedade, não só ouvindo o que o produtor me fala, porque tem diferença, tá? Muitas vezes o pessoal que conversa comigo, produtores que às vezes me abordam na rua, eu falo, olha, eu prefiro ver o seu cenário do que escutar o senhor falar. Por quê? Quando um pecuarista ele chega para mim me falar alguma coisa, ele fala aquilo que ele quer falar, não aquilo que realmente está acontecendo. Então, quando eu chego na propriedade, eu encontro um furo maior do que aquilo que ele pensou que era o furo que ele estava me passando, certo? Um prejuízo no caso. Então, a rentabilidade, ela é um prejuízo, ela é um furo na propriedade, certo? E normalmente, essa falta de rentabilidade nos dois cenários, ela é ocasionada por uma coisa só. Só por uma. E é ela que tem que ser corrigida. Então, quando eu chego em uma propriedade, como que eu faço? Eu observo o cenário, né? Imaginem comigo uma tela de um quadro de investigação de filme policial. Então, tem uma pessoa X ali que está sendo investigada e tem várias setas puxando onde aquela pessoa foi, com quem ela falou, e é como se fosse isso na minha cabeça, certo? Então, eu identifico onde está o problema do produtor e eu começo a traçar flechas de possíveis causas. E todas as vezes, quando a gente chega na possível causa maior, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma causa. Esses dois cenários, eles são ocasionados por um mesmo problema. O resultado desse problema é a falta de rentabilidade. Mas para você, pecuarista, qual seria a causa dessa baixa rentabilidade? Será que seria questão de pasto? Pouco pasto, muito pasto? Muita boca, pouca boca com menos pasto? Seria falta de manejo? Seria falta de nutrição? Seria... Sempre que eu questiono você, pecuarista, sobre o que vocês acham que é, vocês me trazem essas respostas, certo? Da mesma forma, quando eu pergunto para você o que é sanidade, vocês me falam que é vermifugar e vacinar. Porque vocês assimilam uma coisa na outra. Mas não. A falta de rentabilidade não está no tipo de animal que você compra, não está na nutrição que você está fazendo, não está no sal que você está comprando, não está no bezerro, não está no touro. Tem gente que acredita que a baixa rentabilidade da propriedade de cria está no touro que você está usando. Aí vai lá e troca o touro. Não é isso. Vocês estão olhando para o lado errado, vocês estão olhando, focando nos animais. Essa é a diferença da Ruminar para outras empresas. Muitas empresas focam nos animais. A Ruminar foca na propriedade e no produtor, certo? Então, volta lá comigo na nossa linha de raciocínio. Quando você tem uma propriedade de baixa rentabilidade, você tem um problema central que deve ser resolvido. E esse problema central, na maioria das vezes, quando eu chego para você, pecuarista, e pergunto assim, produtor, beleza, essa é a sua realidade, e para onde você está indo? A maioria não sabe me responder essa pergunta, porque não tem direcionamento, certo? A partir do momento que você, pecuarista, se posiciona como um dono de propriedade e você encara a sua propriedade como um negócio de verdade, você passa a ter posicionamento de empresa, você passa a ter direção para onde você quer chegar com a sua empresa. Propriedades rurais, não importa se é agricultura ou pecuária, são empresas a céu aberto. Então, sim, vocês têm que tomar a postura de donos do negócio de vocês, e sim, elas são uma empresa, certo? Então, ter esse direcionamento para onde você está e para onde você quer ir é extremamente importante. A maioria dos rombos feitos em propriedades, dos furos, dos prejuízos, da falta de rentabilidade, de não ter do custo da arroba estar mais elevado do que aquilo que o mercado está pagando no momento, e assim por diante, é tudo falta de posicionamento. É não saber para onde está indo, é simplesmente comprar comprar um gado porque o seu amigo te ofereceu e você não sabe falar não pro seu amigo. Entendeu? É esse o ponto. Lembrando, são realidades que a Ruminar vive, ok?
Então, bora lá para nossa linha de raciocínio. Todas as vezes que você encontra uma direção dentro da sua propriedade, produtor, você consegue ter uma noção de como agir dentro dela. A sua propriedade é como uma caixa de ferramentas. Cada ferramenta ali dentro da sua caixa, ela tem uma função, ela tem o como ser usada, para que e quando ser usada, tá? Vamos lá, um exemplo, pastagem. Pastagem é uma ferramenta. Qual a função da pastagem? Alimentar o boi, certo? Mas qual o tipo de pastagem que nós estamos lidando? E aí começa a surgir, ó, as setinhas vermelhas que eu falei para vocês. o meu esquema mental de raciocínio, de pensamento. Qual pastagem você está lidando? Qual a sua taxa de lotação? Como está essa pastagem? Porque não é só o tipo de pasto. Ah, Aline, eu tenho braquiária, beleza, mas como tá? A maioria das vezes eu chego na propriedade, 60% é praga e 40% é pasto. Aí já fica difícil trabalhar. Entende? O manejo dessa propriedade vai ser outra, diferente de uma outra propriedade. Vamos lá para um exemplo prático. Pastagem. Pastagem é uma ferramenta dentro de uma propriedade, ok? Qual a função da pastagem? Fornecer alimento para o bovino. Show! Qual pastagem você está trabalhando? Qual a sua taxa de lotação? Qual a era desses animais que estão nessa pastagem? Qual estação estamos vivendo? Como está a sua pastagem? Ela está degradada? Ela está mediana? Ela está passada? Ela está no ponto? Como é? Quando você olha a sua pastagem, ela tem quantos por cento de pasto? Quantos por cento de terra? Quantos por cento de terra você vê naquela pastagem? Quantos por cento de pastagem você enxerga? Quantos por cento você tem de praga naquele pasto? Por isso que é muito importante, às vezes, a gente, quando o produtor me aborda e ele vem conversar comigo, eu prefiro ver a pastagem. Eu prefiro ir até a propriedade para que a gente consiga ter essa conversa. Por quê? A maioria das vezes, dentro da Ruminar Pack, o cenário que o produtor me passa e o cenário que eu enxergo depois na propriedade são totalmente diferentes. É como se fosse esse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, essas duas propriedades. A propriedade que ele me descreve é a segunda opção, mas a propriedade que eu vejo é a primeira. Tem tronco? Tem. Tem cerca? Tem. Tem pasto? Tem. Quando você chega na propriedade, ele até tem. Mas não é uma coisa muito usual, não é uma coisa onde a gente pode realmente explorar a capacidade produtiva daquela propriedade. Entenderam? Então, assim, ter esse direcionamento. Qual a sua realidade no momento, produtor? Qual a sua realidade de hoje? Qual é o seu pasto de hoje? O seu pasto é um pasto degradado hoje? Então, sim, vamos baixar a taxa de lotação para que a gente consiga vedar esse pasto, para que a gente consiga fazer animais ter giro na sua propriedade, animais mais leves, mas que a gente consiga fazer produção de uma forma otimizada. O otimizar a produção nem sempre é você pegar uma propriedade de 100 cabeças e jogar 500. Muitas vezes é você pegar a sua propriedade de 100 cabeças e diminuir para 60, diminuir para 50, diminuir para 40, para que você consiga vedar o seu pasto, para que você consiga ter giro, para que você tenha menos operacional. Entenderam? Muitas vezes é a gente trabalhar na contramão. Não é simplesmente ir lá e fazer. Não. A Ruminar gosta de trabalhar muito com alta performance. O que é uma alta performance? Dentro de qualquer empresa, é você ter pouco operacional, pouco manejo e alto lucro, certo? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Eu enxergo a minha empresa, a Ruminar hoje, trabalha dessa forma. Então, eu prefiro ter baixa demanda dentro das propriedades, mas eu prefiro ganhar melhor dentro das propriedades do que ficar o dia inteiro rodando nas estradas, certo? Então, para isso, eu consigo fazer de dentro da minha casa. Ótimo! Otimizei o meu serviço. E mesmo assim, presto o mesmo serviço que eu prestava antes, rodando de segunda a segunda.
das 4 da manhã até as 10 da noite. Entenderam? É basicamente isso, mas tudo com muito direcionamento. Então, assim, quando você olha a sua propriedade, é bacana você enxergar para onde você quer chegar com ela. O que você quer produzir com ela? O que ela vai fornecer para você, para que você consiga trabalhar com ela. Então, quais são as suas ferramentas? Você tem um pasto, você tem um trator, você tem um funcionário, você tem cerca, você tem curral. Algumas propriedades que a Ruminar vai, produz os animais sem tronco de contenção. Só com o embarcador e a seringa, não tem tronco de contenção. E produz da mesma forma, como muitas fazendas grandes que têm ali o tronco de contenção, currais gigantescos. Por quê? Porque ela aprendeu a dar o giro dela, aprendeu a comprar animais. A aquisição de animais é importante, mas adquirir os animais sem antes olhar para a sua propriedade e falar assim, poxa, propriedade, você está me pedindo um animal desse padrão, né? Então, desse padrão eu consigo pôr aqui na gente hoje, para a gente trabalhar, eu consigo pôr 10 cabeças, eu consigo pôr 20 cabeças, eu consigo pôr 50. Esse mês eu consigo pôr tanto, daqui 3 meses eu consigo outro tanto. Ah, eu tô com 100 cabeças, mas eu vou diminuir para 40 para que eu consiga melhorar a minha pastagem para eu não precisar fazer reforma. A grande maioria dos clientes que a Ruminar, que vem buscar o serviço da Ruminar, a grande maioria suga a propriedade ao extremo e depois que está na terra, que nem o gramão mais sobrevive, eles vêm procurar a gente. E aí quando a gente passa o que deve ser feito na propriedade, porque aí já não tem mais mesmo o que fazer, aí é só reforma de pasto. Aí o produtor acha caro investir. Então são dois extremos. Um extremo que preferiu investir extremamente na estrutura, mas que não tem direcionamento no seu negócio, e outro que prefere não investir porque não tem direcionamento no seu negócio. Entenderam a similaridade das duas? É assim, são esses perfis de clientes que muitas vezes vêm para Ruminar e que nós conseguimos mudar o cenário deles. Uns, porque a gente conseguiu, com baixas demandas iniciais, de fazer giros e esses produtores estarem hoje produzindo muito bem, por sinal, e outros que nós aproveitamos a estrutura que já tinha, que não precisou investir em estrutura, mas que sim fazemos manutenções, estruturamos os calendários de manutenções, o que deve ser feito para ocorrer a manutenção da sua estrutura, mas que ele consegue produzir hoje da mesma forma que a outra que antes não tinha estrutura também produz. São esses os assuntos que eu quero trazer para vocês, essas comparações de cenários diferentes, de produções diferentes, de raças diferentes, para que você, produtor, consiga, dentro da sua realidade, adaptar o nosso conteúdo e tentar enxergar aonde está o furo no balde de vocês. Vocês já tentaram pegar um balde furado? Pegar um balde furado, vamos pôr aí um ponto A e um ponto B, certo? E você pega um balde furado, você não sabe onde está o furo desse balde, e você tem que levar água de um lado para o outro. Você enche o balde no ponto A e você tem que levar para o ponto B. Quando você está chegando na metade do caminho, você olha para o balde e você vê que não tem mais a quantia de água que você precisa ali. E aí você para no meio do caminho e volta no ponto A de novo para encher de novo, para você ir para o ponto B. E aí acontece esse looping infinito. De duas, uma. Ou você vai ficar sempre nesse operacional de ir de volta e tentar correr o mais rápido possível para chegar no seu destino, com o máximo de água que você conseguir. Ou você vai atravessar e chegar no outro lado sem a água no balde, porque ela já escorreu toda. É como se fosse uma propriedade sem rentabilidade. Você vai estar correndo nesse looping e não vai ver a renda dos seus animais. Esse dinheiro vai estar escorrendo, vai estar ficando na mesa
E é esse o ponto onde a Ruminar entra. É nesse lugar. É descobrir onde é esse furo na sua propriedade e o como a gente resolve esse furo. O que está ocasionando ele? E como a gente vai resolvê-lo. Se você é pecuarista, gostou desse conteúdo, se viu em alguma desses dois cenários, dessas imagens, dessas analogias que eu passei para vocês, se inscrevam no nosso canal. Toda sexta-feira teremos vídeos. Toda quarta-feira temos conteúdos exclusivos no nosso grupo do WhatsApp. Deixarei o link também para vocês. Sigam a gente nas redes sociais. Um prazer enorme recebê-los aqui.